Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje é nosso momento de glória, é novamente um momento de glória especial Escola Bíblica Dominical, a lição número 10, que será dada agora no dia 7 de setembro, no próximo domingo. Faço um convite a você que vá à sua igreja, que participe da Escola Bíblica Dominical. Ser aluno da Escola Bíblica Dominical é uma honra. E nós temos que saber valorizar esses momentos de aprendizado na nossa igreja. Não apenas na minha congregação, mas aonde você está também, independente da denominação da tua igreja. Com certeza, em algum momento, em algum dia da semana, se não for no domingo de manhã, como é na minha, deve ter algum tipo de estudo. E eu convido a você, incentivo você a ser um aluno assíduo. Eu convido você, incentivo a você a ler, a ter uma revista, a meditar. São sempre assuntos muito importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa trajetória cristã. Para que um dia nós possamos, assim como o apóstolo Paulo antes da morte, poder falar que nós conseguimos combater o bom combate, não é? Guardamos a nossa fé, conseguimos encerrar e ir até o fim. E para isso, Paulo, com certeza, era. Eu não vou dizer que ele era um aluno da escola dominical, mas ele era um praticante da palavra do Senhor, aquele que buscava o Senhor, buscava as Escrituras, e é um grande exemplo para nós. Vamos lá? Aqui a epígrafe do texto, né, o título é A Expansão da Igreja. Eu vou compartilhar já o texto áureo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 e 5. Todo esse trimestre nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que é justamente a igreja primitiva. A verdade prática diz assim: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Quando nós falamos desse ide do Senhor, não necessariamente todos nós iremos viajar para fazer missões. Esse ide do Senhor é onde nós estivermos, no momento que nós estivermos, pregarmos a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Então, meus irmãos, todos nós podemos de alguma forma ser instrumento e praticar o ide do Senhor. Quando a gente fala de missão, e nós inclusive tivemos um trimestre que apenas falamos sobre missão, nós temos três tipos de forma de fazer missão. Aqueles que vão até os lugares, aqueles que financiam, né, financeiramente auxiliam, e aqueles que oram. Nós podemos nos encaixar na obra missionária nesses três pontos. Mas o ide é apenas obra missionária? Não. O Senhor falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que esse ide pode ser um ide regional, pode ser um ide perto da minha casa, no meu trabalho, na faculdade, onde eu estiver. Porque eu tenho a possibilidade de falar de Cristo e eu não posso me acomodar. Quando a gente fala que o evangelho tem que sair das quatro paredes, é porque muitas vezes os irmãos eles acham que o Senhor os chamou para pregar somente na igreja. Eu vou contar para vocês, como sempre, um testemunho. Quando eu comecei a fazer evangelismo na rua, eu participava de um grupo e de evangelismo, e eu me recordo a primeira vez que eu fui pregar, falar de Jesus no meio da rua. E eu lembro que eu falei: mas Senhor, eu estou no meio da rua. E o Senhor falou: para mim, qual é a diferença do púlpito? Nenhuma. E aí aquilo para mim foi algo muito tremendo, porque eu não digo para vocês que eu fiquei constrangida, eu não sou aquela pessoa que fico com vergonha, mas eu falei: meu Deus, até então eu estava acostumada ou apenas pregar a palavra do Senhor mesmo, num púlpito, num lar, né, num lugar fechado, e eu estava no meio da rua. E foi uma experiência maravilhosa. E aí eu pude ver, literalmente, quantos sedentos da palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, se eu tiver que falar no meio da rua, tá tudo bem, e glória a Deus por isso. Eu entendi que eu tenho que ser instrumento do Senhor aonde eu estiver, e você também. Diz aqui, o texto, a leitura bíblica em classe, está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 8, 1 ao 8, e depois o 12 e o 15. Eu vou aqui pular já para as nossas
as partes da revista, porque a gente nunca consegue, né, ir até o final. Toda vez que eu tô dando uma aula aqui para vocês, conversando com vocês, eu não consegui ir até o final, vou tentar hoje. O título dessa lição, né, a palavra-chave dessa lição é evangelização. Interessante que o evangelho são boas novas. Então, quando a gente fala de evangelização, nada mais é do que nós levarmos as boas novas para outras pessoas. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de querer a salvação apenas para nós, apenas aos nossos queridos, apenas aos nossos familiares. Não. Todos têm que ter acesso à palavra do Senhor, às boas novas, porque o mundo hoje é um mundo com tanta. A gente liga a televisão, é tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, e nós temos a possibilidade, através da palavra do Senhor, de falar: olha, tá tudo ruim, mas Jesus pode mudar a sua história. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água, Jesus, ele pode transformar, ele pode curar, ele pode alegrar a tua alma. O vazio que você tem, Jesus pode preencher. E nós temos essa possibilidade, porque nós temos a palavra do Senhor. E às vezes, meus irmãos, nós somos egoístas, ou então somos acomodados. Hoje, a igreja, com todo respeito, porque eu também faço parte do que eu vou falar, está acomodada. Pensamos apenas nos nossos problemas, nas nossas questões internas, no organismo, na organização, nos problemas da igreja. Nós estamos esquecendo das almas que estão carentes e sedentas de Deus. Diz aqui: a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Às vezes, o Senhor permite algo na minha e na tua vida para nos tirar da zona de conforto. Após a morte de Estevão e com a grande perseguição, o que aconteceu com o povo de Deus que estava concentrado em Jerusalém? Eles foram obrigados a espalhar-se, assim como o próprio Jesus tinha dito que o evangelho iria se espalhar pela Judéia, por Samaria e até os confins da terra, até o Brasil, até Osasco, até Pirituba, até o Paraná, até onde você estiver me ouvindo. Começou lá com 120 pessoas em Jerusalém. E o evangelho chegou até nós, até Belém. Vieram pelos irmãos ali, chegou até Belém, na Assembleia de Deus, na congregação, em tantas igrejas que são pioneiras no evangelho no Brasil. E chegou até a Vanessa, e chegou até você. E diz aqui: muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Então, meus irmãos, às vezes a gente questiona tanto, mas o porquê, o porquê, o porquê? Eu aprendi que eu não tenho que questionar o porquê, mas e sim para quê. Senhor, não foi o porquê o Senhor permitiu isso, mas Senhor, para que o Senhor permitiu isso? Para o meu crescimento, para a minha transformação, para que o Senhor venha cumprir na minha vida, para o meu amadurecimento. Hoje eu participei de um culto maravilhoso na minha igreja e meu pastor pregou justamente sobre isso. O que o Senhor faz, as circunstâncias que o Senhor permite para o nosso amadurecimento. Talvez, meus irmãos, se a bênção que tanto nós clamamos e pedimos ao Senhor nos for concedida num momento errôneo, nós não vamos saber aproveitar. Nós temos que amadurecer até para receber a bênção. Nós temos que amadurecer até para que a promessa de Deus venha se cumprir na nossa vida. Nós temos que amadurecer. Às vezes somos muito meninos na fé e o Senhor sabe que nós não iremos suportar ou não saberemos aproveitar. Olha que profundo isso. Aproveitar aquilo que Ele tem para nós. Diz aqui: a igreja diante da perseguição. Olha que lindo isso. Embora perseguida, não fragmentada. Os irmãos, eles estavam sendo perseguidos, saíram de Jerusalém, mas eles não deixaram de pregar a palavra do Senhor. Interessante, quando a gente fala de Filipe, que ele está escrito assim: e lhes descendo Filipe a cidade de Samaria, assim como Jesus falou, lhes pregava a Cristo. E eu fiquei pensando nesse lhes pregava a Cristo. E veio à minha mente a Reforma Protestante de 1517. Eu vou ler as 5 solas aqui para vocês, deixei preparado já, que ainda que essa reforma aconteceu 1500 anos após todo esse processo da igreja primitiva, Filipe pregando, ele pregava a Cristo.
Irmãos, o que é uma pregação boa? É quando fala de Jesus. Uma pregação boa é quando fala de Jesus. Hoje as pregações boas estão aí sendo transformadas, sendo mudadas por pregações que só fala do homem. O centro de tudo é o homem e não é. O centro de tudo é Jesus. Eu vou ler aqui as 5 solas para vocês, que é a base da Reforma Protestante de 1517 de Martinho Lutero. E eu fiquei pensando, eu lendo essa revista, quando eu estava estudando, vendo que eles vão falar, a gente vai chegar, já deu 10 minutos, hein, irmãos? E fala justamente que o segredo daquela pregação tão maravilhosa era Cristo. E aqui eu vou ler para vocês os 5 pilares da Reforma Protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Os 5 pilares da Reforma Protestante. E já eram executados pelos nossos irmãos lá na igreja primitiva. E hoje? Nós temos esses 5 pilares na nossa vida, nós temos esses 5 pilares na nossa igreja, nós temos esses pilares como base para nós, somente a Cristo, somente a Escritura. Hoje, meus irmãos, eu fico triste que às vezes eu vejo tantas pregações que os irmãos, as irmãs citam tantas pessoas e parece que estão deixando a Bíblia é o suficiente. Eu sou uma aluna, gosto de estudar, gosto de ler, mas meus irmãos, a palavra do Senhor tem que ser a base das nossas pregações. A palavra do Senhor tem que ser a base dos apelos, das transformações. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus, somente a Cristo, somente a Escritura. E diz aqui: a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. Eles eram irmãos corajosos, valentes, ainda que eles estavam entristecidos, e a palavra do Senhor nos fala, nos revela que eles choraram muito com a morte de Estevão, mas ainda assim eles não se desviaram do caminho, ainda assim eles não se desviaram dos propósitos do Senhor. Talvez você, em algum momento da sua vida, o Senhor permitiu algo que tirou você da zona de conforto. Às vezes você mudou de igreja, foi para outra igreja, às vezes você mudou de casa, às vezes o Senhor ele fez um movimento com você. Mas não perca o foco, não perca a presença, somente a palavra, somente a Escritura, somente a Cristo. Diz aqui: não devemos colocar a nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar a nossa ação do poder do Espírito Santo e na força da palavra. Meus irmãos, quando nós temos que fazer mais o apelo, nós temos que falar mais que Jesus está voltando. Nós temos que falar mais que o inferno existe, o céu também. Hoje as pregações elas falam de tudo, menos o básico de Jesus, que ele morreu na cruz e que ele quer mudar e transformar a minha e a tua vida, e que o céu é real, e que o inferno é real, e que ele está voltando, e que se eu não tiver azeite na minha botija, eu vou ficar. Irmãos, é isto. É isso que está faltando às vezes. Até o Senhor tem falado muito comigo naquilo que eu tenho ministrado. Eu tenho me preocupado com isso. Eu me preocupo muito em falar de salvação, em falar de transformação. E eu falo, Senhor, o que eu vou falar? O que as pessoas precisam ouvir não é o que eu quero falar, o que eu acho bom. Porque está escrito aqui. Eu não tenho que ter uma estratégia para ter engajamento, eu não tenho que ter uma estratégia para ter like, eu tenho que ter presença de Deus, eu tenho que ter o Espírito Santo sobre a minha vida, porque Ele vai me conduzir aonde que Ele quiser. O que eu tenho falado vai chegar aonde Ele quiser que chegue. Mas, meus irmãos, eu não estou preocupada com o like ou com o engajamento, eu estou preocupada com a presença e que eu venha ter a presença de Deus. E que aquilo que eu falar venha ser instrumento de transformação. A igreja tem que sair, e a expansão da igreja conta com a Vanessa. A expansão da igreja conta com você que está aí me assistindo. Nós já vamos terminar, já deu 14 minutos.
Mas eu vou ler a conclusão. Diz assim: nesta lição, vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição da igreja. Isso aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Continue mergulhando nas escrituras, tendo fome e sede da palavra. Domingo eu tô te esperando, você que é da minha igreja, eu tô te esperando na escola bíblica dominical. Faça convite, chame alguém, leve meu irmão, fala, vamos aprender. Vai ser uma aula maravilhosa, em nome de Jesus, cheia da presença de Deus, porque Jesus vai estar lá, com certeza. Tchau, tchau, até a próxima aula, até o próximo momento de glória em nome de Jesus.